Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, pois sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, teus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. E mesmo que eu não entenda o teu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo, porque eu sei que vais cuidar de mim e o seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, pois sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, teus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. E mesmo que eu não entenda o teu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo, porque eu sei que vais cuidar de mim e o seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Olá, meus queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Que bom podermos mais uma vez estar juntos para adorar ao Senhor no primeiro domingo de setembro, dia 6 de setembro. Espero que todos os irmãos estejam bem e que, na medida do possível, todos estejam se cuidando, que o Senhor certamente continuará abençoando a minha vida, a sua vida, a nossa família. Espero que esses momentos que vamos passar juntos sejam momentos edificantes e que possamos caminhar na mesma direção, com o mesmo objetivo, adorando ao nosso bom Deus. Hoje também temos o nosso culto
presencial lá no templo da nossa segunda IPI, certamente estamos no mesmo horário, juntos. Enquanto estamos aqui de forma virtual, alguns irmãos estão de forma presencial lá no templo da segunda IPI. Mas o bom é que estamos unidos, juntos, com o objetivo de adorar ao Senhor, louvar e engrandecer o seu santo e eterno nome. Eu quero, nesse momento, antes do nosso prelúdio, orar, fazer uma oração de adoração, de gratidão a Deus por tudo que Ele tem nos proporcionado. Vamos orar? Você aí na sua casa, aonde você estiver, feche seus olhos, curvem suas cabeças. Maravilhoso Deus, bendito, glorificado e exaltado seja sempre, Senhor, o Teu santo nome. Nós somos gratos a Ti, porque até aqui, Pai, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos abençoado. Recebe, ó Deus, nessa noite de domingo, a nossa adoração. Que o nosso louvor chegue de forma agradável até o trono da graça, Senhor, até a Tua presença. Que o Senhor possa nos abençoar nessa noite, que possamos estar atentos e sensíveis à voz do Espírito Santo, que possamos entregar o melhor louvor, a melhor adoração, o que temos de melhor a Ti, Senhor, nessa noite. Muito obrigado, Deus, por mais um dia, por mais uma noite em que o Senhor nos proporciona e nos dá esse prazer maravilhoso de estarmos juntos para Te adorar e bendizer o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, por tudo o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos ouvir o nosso prelúdio e logo em seguida nós teremos a nossa leitura bíblica devocional. Vamos continuar nesse mesmo pensamento de adorar ao nosso bom Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a Te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a Te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém.
Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Bom, queridos, depois do nosso prelúdio, depois da nossa leitura bíblica, devocional, palavra do Senhor, a palavra do Senhor que nos traz tanta alegria, só nos traz coisas boas. O Senhor se revela para todos nós através da sua palavra. Que maravilha, que privilégio, que Deus amoroso, que Deus cuidadoso, que Deus provedor nós temos. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Bendito seja o seu santo e eterno nome. Eu quero agora, nesse momento, convidar você, meu irmão e minha irmã, para que esse momento seja dedicado de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos cantar hinos de louvores ao nosso Deus. Eu convido você a ficarmos alguns momentos louvando, adorando, bendizendo o nome do Senhor. E como é bom entoar hinos de louvores ao nosso Deus. Vamos juntos louvar ao Senhor em nome de Jesus, para a glória do seu santo nome. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser, todo nosso ser. Ei!
assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és, e o teu amor é como de um pai, de um irmão. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Derrama o teu Espírito sobre nós, sobre nós. Derrama o teu Espírito sobre nós, Senhor. Derrama o teu Espírito sobre nós. Derrama o teu Espírito sobre nós. Derrama o teu Espírito sobre nós, sobre nós, sobre nós. Derrama o teu Espírito. Derrama o teu Espírito. Venha nos transformar com teu Espírito. Venha nos transformar, teu Espírito, vem como prometeste. Prometeste, vem. Bem, meus queridos e amados irmãos, depois desse momento de louvor e adoração, nós queremos pedir ao Senhor que perdoe os nossos pecados, porque nós sabemos que só o Senhor tem poder para nos perdoar todos os nossos pecados e iniquidades, tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos ajude, porque sem o Senhor nada somos e nada podemos fazer. Feche seus olhos, nós vamos falar com o Senhor. Bendito Deus, louvado e exaltado seja o teu nome. Estamos na tua presença, Senhor, com um único objetivo agora, nesse instante, de te pedir perdão, Senhor. Perdão porque somos falhos, somos fracos, temos muitas vezes entristecido o Espírito Santo que habita dentro de nós, temos entristecido o Senhor, temos feito coisas que não têm agradado ao Senhor, que não condizem com a nossa condição de cristão.
E por isso, ó Deus, te pedimos perdão. A palavra do Senhor, a tua palavra, Deus, nos diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Que possamos nos afastar dessa prática, Senhor, de entristecer-te, de fazer coisas que não te agradam, Senhor, de nos afastar daquilo que nos afasta do Senhor. Ajuda-nos, precisamos do Senhor, precisamos do teu perdão. Por isso, ó Deus, te pedimos perdão por todas as nossas falhas, que possamos cada dia mais nos aproximar de Ti, sendo pessoas e cristãos melhores, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Ajuda-nos, nós te clamamos, em nome de Jesus. Amém, amém. Meus amados irmãos, depois desse pedido de perdão, onde nós reconhecemos que só o Senhor pode nos ajudar, eu convido você, nesse momento, a ouvir mais um cântico de louvor ao nosso Deus, e logo em seguida vamos ouvir a ministração da palavra de Deus. Vamos ouvir, receber a palavra do Senhor para as nossas vidas. Vamos ouvir mais um cântico, vamos juntos louvar ao Senhor e vamos receber nessa noite a palavra de Deus para as nossas vidas. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Meus queridos e amados irmãos, nesse primeiro domingo de setembro, dia 6 de setembro, eu quero louvar ao Senhor por esse momento tão especial, um dia também que marca o nosso retorno dos cultos presenciais no tempo da nossa segunda IPI, exceto que com algumas ressalvas, nem todos nesse momento podem estar lá, e por isso que nós vamos continuar postando o nosso culto de forma virtual para aqueles que ainda não podem ir ao templo.
temos que ser, além de cristãos e como cristãos, dar o exemplo em respeito às nossas autoridades instituídas aqui no mundo. Então, o protocolo do governo do estado estabelece que para que os templos religiosos abram, elas sigam algumas regras. Infelizmente, algumas pessoas ou alguns grupos não seguem essas normas. Nós, porém, somos cristãos e, como tal, como eu falei, temos que dar exemplo, temos que fazer o que é correto. Nessa noite, meus queridos irmãos, eu rogo ao Senhor e espero que todos estejam bem. É muito bom sempre estar com os irmãos e tenho certeza que em breve estaremos sem restrição nenhuma. Estaremos juntos de forma presencial. Poderemos então assim nos abraçar novamente, apertar a sua mão de forma carinhosa, como é peculiar da nossa igreja. Uma igreja alegre e acolhedora, que gosta de estar junto, que gosta de abraçar, que gosta de dar um sorriso, que gosta de segurar na mão. Nós louvamos a Deus por essas características que são peculiares da nossa querida igreja. Mas eu quero compartilhar com você um texto lá do Evangelho segundo escreveu João, o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68. Vamos ler apenas um versículo. Nós já falamos um pouco sobre esse texto, mas queremos falar um pouco mais sobre esse texto tão rico, tem uma mensagem tão extraordinária e nos faz pensar e refletir sobre muitas coisas. Ele traz nesse texto verdades tão atuais como há mais de 2000 anos atrás, quando aconteceram esses fatos. O texto diz assim, João 6,68. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Que afirmação maravilhosa de Pedro falando para Jesus. O tema da nossa mensagem de hoje é: para quem iremos nós? E eu queria perguntar a você, quem você tem seguido, meu irmão? Em que direção você tem caminhado? Que caminho você tem trilhado? E por que você tem seguido esse caminho? Ou por que você tem trilhado nessa direção? São perguntas que devemos fazer a nós mesmos, desde quando tomamos qualquer decisão, ou isso em tudo que nós fazemos. Por que fazemos? Por que precisamos fazer? Por que fazemos dessa forma? Por que seguimos nessa direção? São perguntas que fazem parte do nosso dia a dia, de nosso cotidiano, de tantas decisões. Ali era um momento de decisão. Certa feita, Jesus estava fazendo um duro discurso aos seus seguidores, aos seus discípulos, às pessoas que acompanhavam e seguiam Jesus. Ele falava sobre o pão da vida, mostrando aquelas pessoas que estavam caminhando e seguindo Jesus, mostrando a necessidade de um compromisso real e profundo para poder seguir a Jesus. Jesus já estava famoso pelos feitos que vinha realizando, pelos milagres realizados, pela demonstração de poder que tinha ocorrido no período em que Jesus caminhava proclamando o Evangelho, ensinando o Evangelho, trazendo as coisas do reino de Deus para o conhecimento dos homens. E muitos seguiam Jesus com o intuito de receber algo em troca, de ver algum feito, de ser agraciado por um milagre do Senhor. Nesse discurso duro que Jesus faz nesse momento, no contexto desse texto que nós lemos,
ele fala sobre o pão da vida e ressalta a necessidade de um real compromisso, e um compromisso profundo, um compromisso sincero, para que as pessoas continuem seguindo Jesus pelos motivos reais e verdadeiros. As multidões, depois desse discurso, muitos que estavam seguindo, aglomerados ali, muitos que faziam parte daquela multidão, começou a abandonar. Ou seja, depois desse duro discurso real, muitos deixaram de seguir Jesus, muitos deixaram de caminhar com Jesus, muitos abandonaram Jesus por causa desse duro discurso. Às vezes nós queremos deixar de seguir a Jesus porque ouvimos uma palavra dura, mas necessária. Muitas vezes queremos deixar até de frequentar a igreja que nós fazemos parte por causa de alguma dificuldade ou por causa de algo que nós ouvimos e que era pertinente que ouvisse e não queríamos ouvir, porque muitas vezes os nossos ouvidos estão sensíveis apenas a captar aquilo que nós queremos ouvir e entendemos que seja bom para as nossas vidas, quando muitas vezes não é. Meu querido e minha querida irmã, nesse exato momento Jesus se volta para os seus discípulos, para os 12 que o Senhor tinha escolhido para caminhar com eles, e no versículo 67 ele faz uma pergunta aos discípulos que seguiam Jesus. Ele diz assim: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Ou seja, Jesus olha para os 12 e diz assim: olha, vocês também querem deixar de me seguir? Vocês querem me abandonar? A hora é essa. Aquela multidão não quer me seguir mais, estão me abandonando. Por um acaso vocês também querem me seguir, continuar me seguindo, ou querem me abandonar? Essa foi a pergunta que Jesus fez aos seus discípulos naquele momento. E Pedro, no versículo 68, respondendo por todos os discípulos, ele disse: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro faz uma afirmação. Ele não diz assim: tu também tens. Ele afirma de forma única, só tu, atribuindo só a Jesus as palavras de vida eterna, atribuindo só a Jesus a vida eterna, atribuindo só a Jesus aquele que poderia e teria a capacidade de apontar a vida eterna, o caminho aos céus. Ou seja, ele deveria ser seguido, ou melhor, os discípulos deveriam continuar a seguir a Jesus, porque só em Jesus eles encontrariam as palavras de vida eterna, não em outro lugar. Então não valeria a pena abandonar Jesus, deixar de seguir a Jesus, ou fazê-lo por motivos alheios à real razão de seguir a Jesus. Muitos deixaram de seguir a Jesus porque o seguia pelos motivos errados, pela razão errada, pelo objetivo errado. Eu gostaria de compartilhar nessa noite com você, meu irmão, com você, minha querida irmã, e eu queria que você pensasse na sua vida de forma carinhosa. Para onde você está caminhando? Quem você está seguindo? Para quem você está indo ao encontro? Em que direção você tem caminhado? O que você tem buscado nesse caminho que você tem trilhado? O que você tem recebido nessa direção que você tem seguido, nesse caminho que você adentrou, está seguindo?
porque o único caminho, o único que deve ser seguido, que te proporcionar palavras de vida eterna, é Jesus Cristo. E eu quero que nessa noite você pense sobre isso. O tema da nossa reflexão nessa noite era para quem iremos nós? Para quem você tem direcionado a sua atenção? Os seus passos têm ido ao encontro de quem? Tem seguido a quem? Tem caminhado com quem? Eu quero destacar alguns motivos que afirmam o que Pedro falou. Para quem iremos nós? Só tu, Senhor, tens as palavras de vida eterna. O primeiro motivo que eu quero destacar é porque Ele nos criou. Nós fomos criados por Ele. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, está lá registrado: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E em Gênesis 1, 27 ele diz assim: criou pois Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. No versículo 28, Deus os abençoa e dá a eles autoridade sobre os animais. Está registrado em Gênesis. Deus me criou, Deus criou você, formou o homem. Vocês conhecem a história da criação. Deus trouxe à existência a raça humana. Ele criou o homem do pó da terra, como está registrado lá no livro de Gênesis, lá no primeiro livro da Bíblia, no Pentateuco. Depois ele, da costela do homem, ele trouxe à existência a mulher. Ele soprou nas narinas do homem o fôlego da vida. Ele criou, formou, deu vida, e o formou e deu vida à sua imagem e à sua semelhança. Deus nos criou, fomos feitos por Ele. A Ele pertence a vida, o dom da vida, o fôlego de vida. E além de tudo isso, Ele dá ao homem lá no jardim autoridade sobre os animais. Deus, a partir dali, tem um relacionamento íntimo com o homem. Todos os dias o Senhor conversava com o homem. E como criação do homem, todo o Criador tem um amor pela sua criação especial. Nós podemos consultar alguns artistas de artesanato, artistas plásticos, que criam suas artes, e certamente eles têm sentimento pela criação. Aquilo que eles criam, eles fazem com carinho. É por isso que somos comparados ao barro, o Senhor ao oleiro, que vai moldando, dando forma, fazendo, trazendo a vida, transformando, criando algo novo. E certamente, se formos perguntar aos artesãos, aos artistas plásticos, ele certamente vai falar com muito carinho sobre a criação deles, sobre a obra que eles criaram. Nós fomos criados por Deus. Deus criou o homem, formou o homem, nos deu fôlego de vida. E como criação de Deus, nós temos que seguir o nosso Criador, seguir os passos do nosso Criador, fazer aquilo que o Criador nos ensinou para que façamos. Devemos ser imitador deles, como Paulo ressalta: olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou melhor, fazei o que Cristo faz, sigam a Jesus, façam o que Ele diga, porque como Pedro falou, só Jesus tem as palavras da vida eterna. O primeiro motivo que devemos seguir, que devemos ir para Jesus, é porque Ele nos criou. Ele criou você, meu irmão. Ele criou você, minha irmã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A segunda razão que eu quero destacar nessa noite, ou o segundo motivo
pelo qual devemos ir em direção a Jesus é porque Ele é o Filho enviado por Deus para a remissão dos nossos pecados. Não existe outro que possa nos libertar das amarras do pecado. Não existe outro que foi enviado para nos libertar desse mal. Os irmãos sabem que por causa do pecado, o homem foi destituído da glória de Deus, agora perde as benécias da salvação, agora está condenado à morte eterna, ou seja, o benefício da salvação não pertence mais ao homem por causa do pecado. Mas o segundo motivo que eu apresento a vocês nessa noite, pelo qual devemos ir em direção a Jesus, é porque Ele foi enviado por Deus para a remissão dos nossos pecados. João 3,16 diz assim, olha, é porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Só Jesus, só em Jesus nós encontraremos palavras de vida eterna. Jesus é o enviado de Deus para a remissão dos nossos pecados, para nos libertar do pecado, para nos remir dos nossos pecados e para nos conduzir à salvação eterna. Quando Jesus vai ao encontro de João Batista para ser batizado, em João 1,29, ele diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O único que pode perdoar os teus pecados, lavar-te com o seu sangue precioso, remir as tuas culpas, te remir das tuas culpas, te fazer um novo homem, uma nova pessoa, é Jesus, porque Ele é o enviado de Deus e Ele é o Filho de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, o pecado do homem, aquele que foi formado e criado por Deus. Agora Ele envia o seu Filho para que possa também, depois de ser aprisionado e destituído, ser liberto, resgatado, transformado e renovado a sua aliança com Deus. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando vamos olhar o que o profeta Isaías fala, lá em Isaías 9,6, ele vai dizer assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre ele, sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O seu nome é Jesus. E Deus, olha, e darás a ele o nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele está comigo, Ele está com você. Ele foi enviado para que tomasse o nosso lugar na cruz, para ser crucificado, para que o seu sangue fosse derramado na cruz do Calvário, e através desse sangue, eu e você, nós fôssemos alcançados pelo perdão de Jesus Cristo, pela remissão dos nossos pecados, pela a vida eterna proporcionada por Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele é maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, Deus forte e Príncipe da paz. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Deus criou você. Por que você deve seguir em direção a Jesus? Primeiro, porque Ele nos criou, Ele criou você, Ele me criou. Segundo, porque Ele é o Filho enviado por Deus para a remissão dos nossos pecados. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A sua vinda foi anunciada por vários profetas. Não é um acontecimento ilusório, alheio. É um acontecimento digno de confirmação. A palavra do Senhor nos confirma. Já no período dos profetas, a gente
Lembra do profeta Miqueias, que disse que o Senhor Jesus nasceria na cidade de Belém. O profeta Jeremias avisou que o Senhor Jesus seria descendente do rei Davi, da tribo de Judá, e que ele vinha para estabelecer o seu reino espiritual sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. O profeta Daniel informou aos hebreus naquela época sobre quanto tempo levaria para o Senhor Jesus vir a esse mundo e começar o seu ministério. O profeta Zacarias trouxe a imagem da entrada triunfal do Senhor Jesus em Jerusalém, dando detalhes de que ele viria montado sobre um jumentinho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Zacarias também, esse profeta que nós citamos, ele também adiantou aos hebreus de sua época que o Senhor Jesus seria traído por 30 moedas de prata. Miqueias, Jeremias, Daniel, Zacarias, todos já anunciavam a esse Jesus que seria o Salvador, que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador único, que é digno de ser seguido e servido. Isaías foi o profeta que mais falou sobre a vida de Cristo. Ele anunciou os milagres que o Senhor faria diante da sua missão em forma de homem. Louvado seja o nome do Senhor. Ele te criou, ele enviou o seu filho. Jesus foi o filho enviado por Deus para a remissão dos nossos pecados. O terceiro motivo que quero compartilhar com vocês, e aí responde a nossa pergunta: para quem iremos nós? Porque Ele, somente Ele, pode nos salvar. Nenhuma igreja pode nos salvar, nenhum dogma religioso pode nos salvar. A salvação não está na instituição religiosa, nem nos religiosos. A salvação está em Jesus. O apóstolo Pedro diz no texto que nós lemos, ele afirma também lá em Atos capítulo 4 versículo 12: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A salvação vem de Jesus, é garantida por Jesus. Jesus foi enviado por Deus para nos proporcionar a salvação, remissão dos pecados e nos apontar o caminho que nos leva aos céus. Não há outro que possa perdoar os nossos pecados, não há outro que possa nos conduzir ao Pai, não há outro que possa nos levar ao céu, não há outro que possa nos dar vida eterna. Só Jesus, é só Jesus e somente Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero que nessa noite você reflita, olhe para você e pergunte para você: para quem eu estou indo? Quem eu estou seguindo? Por que eu estou seguindo? Qual o motivo, qual a razão de estar seguindo, servindo ou caminhando por algum caminho? Porque o único caminho que importa é seguir e servir a Jesus, porque é o único caminho que tem endereço certo. O final da nossa trilha é vida eterna, é o céu, é alegria, é louvor, adoração, onde não teremos mais dor, ranger de dentes, sofrimento. Estaremos eternamente juntos, louvando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para quem iremos nós? Para quem você tem ido? Em que direção você tem caminhado? Quem você tem seguido? Quem você tem servido?
vale a pena única e exclusivamente servir e seguir a Jesus. O caminho é Jesus, não há outro nome, não há outro lugar, não há outro que possa salvar, não há outro que possa perdoar, não há outro que possa nos conduzir ao céu, não há outro que pode nos apontar o caminho, não há outro que possa nos perdoar, não há outro que possa nos salvar, a não ser Jesus. É Ele, somente Ele. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nessa noite o Senhor nos traz uma palavra de reflexão. Se você não está no caminho que leva a Jesus, se você não está indo em direção a Jesus, se você não está seguindo e servindo a Jesus, ainda há tempo de voltar-se para este caminho que chama-se Jesus Cristo, o único que pode realizar todas essas coisas em nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, meu irmão. Que Deus nos abençoe, minha irmã. Que a palavra do Senhor encontre nesta noite terra fértil em seu coração e faça frutificar dentro de você, trazendo a você a certeza de que Ele é o único digno de ser seguido e servido em nome de Jesus. Eu convido você nesse momento a ouvir mais um cântico de louvor ao nosso Deus e voltamos em seguida em nome de Jesus. Vamos ouvir um louvor ao nosso Deus. Vamos juntos. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e o amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito, em verdade, não apenas no ato ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo
Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor. Bom, meus queridos, estamos chegando ao fim do nosso culto. Quero agradecer a Deus a oportunidade de mais uma vez estarmos juntos. Peço a Deus que Ele abençoe a sua vida. Peço que o Senhor continue guardando a sua família. Fique tranquilo, estamos sob a proteção do Senhor. Nós estamos sendo guardados e protegidos pelo nosso bom Deus. Isso nos traz a certeza de segurança, de tranquilidade ao nosso coração. Louvamos a Deus por essa rica oportunidade de estarmos juntos. Desejo a você tudo de bom, que você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Que você seja uma pessoa dedicada ao Senhor, que o Senhor esclareça a sua mente, que o Senhor tire a venda dos seus olhos para você enxergar apenas o caminho que te leva em direção a Jesus, e dizer a você: fique firme. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, seja firme e constante, sempre abundante no trabalho do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que Deus abençoe. Receba nessa noite a bênção do Senhor. Quero aproveitar e informar os irmãos que no próximo domingo, o segundo domingo de setembro, teremos a ministração da Santa Ceia do Senhor, tanto lá no templo como de forma virtual. Você que vai assistir o culto em casa, prepare os elementos, vamos participar, cercar a mesa do Senhor no próximo domingo, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bondoso e eterno Pai, que a comunhão e as consolações divino Espírito Santo permaneçam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. E a igreja diz: amém. Deus abençoe, meus queridos. Um beijo no seu coração, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Fiquem em paz. Tchau, queridos.